Olá a todos, meu nome é Renato Ferreira Dutra, aluno de doutorado do Instituto de Física da UFAL. Faço parte do grupo de propriedades de transporte em sistemas de baixa dimensionalidade, sobre liderança do professor Francisco, e vou falar um pouco sobre um dos trabalhos mais recentes que fiz parte. O título do trabalho é Dinâmica Eletrônica em Sistemas Aperiódicos sob efeito de um campo elétrico. Nessa introdução apresentamos algumas motivações. A primeira delas é que a propagação eletrônica em quasicristais ou sistemas aperiódicos é um tema atual, tanto no campo teórico como experimental. Sarma foi o primeiro a demonstrar que potenciais determinísticos promovem o surgimento de estados estendidos. Ele e outros colegas de trabalho inicialmente consideraram um modelo unidimensional cuja energia potencial no sítio N é proporcional ao cosseno, esse cosseno aí. Este parâmetro Ni, ele caracteriza a aleatoriedade ou a periodicidade dos potenciais. Então, quando Ni é maior que zero e menor que 1, o potencial diagonal ele apresenta um comportamento aperiódico. Já quando Ni é maior que 1, o potencial ele exibe uma estrutura pseudo-aleatória. Após uma ampla coleção de métodos distintos, foi provado que sempre que o potencial diagonal é limitado em uma região finita, por exemplo, de -V a V, com V menor que 2, o modelo aperiódico ele contém estados estendidos, dado o limite de Ni maior que zero e menor que 1. Os resultados encontrados por Sarma, como por exemplo a existência da mobilidade de Edge em cadeias não cristalinas unidimensionais, estimulou novas pesquisas para entender o papel desempenhado pela periodicidade em diferentes sistemas. No nosso trabalho, nós consideramos a dinâmica do elétron em uma rede quadrada, no qual os termos de Hoppeling seguem uma distribuição aperiódica e sob um efeito de um campo elétrico estático paralelo à rede. O Hamiltoniano do sistema é dado por essa equação, onde esse ket Nm é um estado localizado. A energia do sítio ela está relacionada à presença de um campo estático dada por essa equação. Logo, a energia potencial do elétron interagindo com este campo elétrico estático é dada por essa outra equação, onde a gente considerou a carga e o espaçamento da rede igual a 1. No caso, a carga do elétron e o espaçamento da rede igual a 1. Os termos de Hoppeling aperiódico é dado por essa equação, onde esse expoente Ni controla o grau de aperiodicidade. Para Ni maior que 1, nós temos o limite pseudo-aleatório e Ni menor que 1, um limite quase periódico. Aqui a gente fez uma transformação exponencial para gerar um intervalo limitado da variável aperiódica sem alterar suas propriedades intrínsecas. Então, a energia de Hopper é dada por essa equação aqui. Isso é um truque numérico para garantir que a periodicidade na distribuição dos termos, fora da diagonal, não seja nula. As amplitudes de Wien evoluem no tempo de acordo com a equação de Schrödinger. Nós temos um conjunto de equações, no caso a gente não tem uma equação apenas, a gente tem um conjunto de equações, e esse conjunto de equações ele foi resolvido numericamente usando o método baseado na expansão de Taylor, do operador de evolução temporal. Nós calculamos particularmente a posição média eletrônica, que é definida por essa equação, e o desvio médio quadrático do pacote de onda, dada pela seguinte equação. O primeiro resultado é sem ação de um campo elétrico. Na figura A, plotamos os nossos resultados para o desvio médio quadrático, o sigma, versus o tempo para diferentes valores de Ni.
Os resultados indicaram que para n menor que 1, a propagação da função de onda ela aumenta linearmente com o tempo, ou seja, esse sigma é proporcional a t elevado a 1. Isso é claramente uma assinatura de estados estendidos nesse limite. Já para o n maior que 1, mostrou que a evolução no tempo da largura da função de onda exibe uma dinâmica mais lenta, apontando para a ausência de estados estendidos nesse limite. Sabemos que para tempos longos, o desvio médio quadrático ele é proporcional a t elevado a beta. Para analisar essa transição, localização e deslocalização dentro deste modelo, nós plotamos a figura B, que é a curva de beta médio versus o Ni. Os resultados eles confirmam que para Ni menor que 1, a dinâmica é balística, ou seja, os sistemas contêm estados estendidos. No entanto, dentro de nossa precisão, os pontos críticos que separam estados estendidos de localizados são ligeiramente menor que Ni igual a 1. Notamos também que apenas para Ni menor que 0,8 a dinâmica parece ser balística, e para Ni maior ou igual que 0,8 e menor ou igual que 1, a dinâmica parece ser superdifusiva, com expoente beta entre 0,84 e 0,97. Nesse próximo resultado, o sistema já está sob o efeito do campo elétrico. Na figura A e na figura B desse slide, nós temos a posição média eletrônica em função do tempo para E igual a 0,5 com Ni igual a 0,5 e 1,5. Para Ni igual a 0,5, podemos ver que o pacote de ondas eletrônicas exibe um movimento oscilatório coerente com uma única frequência, e essa dinâmica oscilatória encontrada ela é semelhante às oscilações de Bloch, que é originalmente definidas dentro da estrutura das redes cristalinas. Já para Ni igual a 1,5, observamos uma ausência completa dessa dinâmica coerente. É conhecido que, usando o formalismo semiclássico em um sistema cristalino, um campo elétrico uniforme, ele causa a localização da dinâmica do pacote de ondas. Também fornece a frequência oscilatória, e essa frequência oscilatória é igual ao campo elétrico. Na figura C e D, calculamos a frequência de oscilação usando uma transformada rápida de Fourier da função RT. Notamos que para Ni igual a 0,5, a transformada de Fourier ela revelou um pico bem definido em torno de ômega igual a E, que está de acordo com as previsões semiclássicas. Para Ni igual a 1,5, nós encontramos um amplo espectro de Fourier, indicando a total ausência de uma oscilação de Bloch. E, portanto, para Ni maior que 0 e menor que 1, os resultados sugeriram que, de fato, o campo elétrico ele promove esses aparecimentos de oscilações do tipo Bloch. No próximo slide, nós temos o gráfico de RT versus o tempo, para Ni igual a 0,5, para diferentes valores de campo elétrico. Observamos claramente que a amplitude do comportamento oscilatório ele diminui com o aumento da intensidade do campo elétrico. Esses resultados estão de acordo com os resultados semiclássicos. Para fazer uma comparação direta, estimamos o LE para vários valores do campo elétrico. Esse LE é a largura da região onde o elétron fica oscilando. O gráfico B mostra claramente que LE ele é proporcional a 1 sobre o campo. E, novamente, esse resultado está de acordo com as previsões semiclássicas. E para mais detalhes, você pode acessar o trabalho através dos links ou do QR Code. E obrigado.